O que a gente pretende contar para vocês é um pouco do que é o atendimento de uma parada dentro do pronto-socorro, dentro da sala de emergência. Então, primeira pergunta que vocês devem ter e que a gente se faz é: quem é o paciente que a gente atende no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória? E aí a gente tem basicamente três, que eu diria três grupos, né? Que eu falei, que eu separei basicamente em três frases que a gente escuta. A primeira é aquela: ah, doutor, acabou de parar, parou aí na porta, ou olha só, agora há pouquinho ele parou de respirar. O segundo grupo são aqueles pacientes que vêm trazidos pelo serviço de atendimento extra-hospitalar, então foram atendidos e chegam no pronto-socorro. E o outro grupo é aquele dos pacientes que estão no pronto-socorro com uma doença aguda, e aí eles sofrem uma parada cardiorrespiratória. Eu vou explicar cada um deles, ou pelo menos eu vou comentar rapidamente cada um deles daqui a pouquinho. Mas o que eu queria falar para vocês é que assim, a primeira grande decisão que o médico do serviço de emergência tem que fazer é essa. Olha, o paciente que chegou no pronto-socorro, que está no pronto-socorro parado, ele morreu ou ele é um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória? Lembre-se, a gente chama de parada cardiorrespiratória aquela situação de cessação súbita do pulso, cessação súbita da atividade cardíaca e respiratória de maneira inesperada. Então, só para a gente comentar, por exemplo, essas três causas, né? Quando eu falo desses três grupos. É muito comum a gente estar no pronto-socorro e chegar um paciente trazido para o pronto-socorro, olha, acabou de parar. E tanto pode ser realmente um paciente que acabou de parar, ele estava vindo para uma consulta na UHC, estava atravessando a rua, pumba, teve uma perda de consciência, parou, uma parada cardiorrespiratória, é trazido rapidamente para o pronto-socorro, isso às vezes acontece. Ou o paciente veio para uma consulta no ambulatório, teve uma parada, isso às vezes acontece, outras vezes é mais dramático ainda, o paciente está no pronto-socorro aguardando o atendimento, tem uma parada. Então, esse realmente é aquele paciente que doutor, acabou de parar. Tá? E esse é um paciente que a gente atende no pronto-socorro, mas é mais raro. Tá? O que é mais comum é aquele paciente que a família traz. Né? Doutor, ele parou de respirar. A família traz do carro, o paciente às vezes está duro até, né? O paciente, então, às vezes a família, olha, doutor, parou de respirar, a gente pôs ele no carro, chamou um Uber, veio correndo para cá, só que esse correndo para cá são 30, 40 minutos. Então, isso daqui é a primeira coisa. Nesse grupo, o médico tem que olhar para o paciente e falar, olha, realmente, quer dizer, aquele cara ainda está num tempo viável de você tentar a manobra de ressuscitação, ou aquele cara, bom, morreu, infelizmente. Morreu, morte súbita em casa, mas morreu. É, opa. Então, a primeira decisão que o médico do pronto-socorro tem que fazer é essa. A mesma coisa nesse caso em que o paciente é trazido pelo serviço de atendimento extra-hospitalar. Então, o SAMU, o resgate, às vezes atendem uma parada cardiorrespiratória na rua, trazem o paciente para o hospital, e às vezes eles chegam massageando na ambulância, e aí esse paciente chega para a gente, você continua a recitação, mas às vezes o cara já foi feito todos os ciclos, você faz as drogas, você fala, olha, já faz 40 minutos que vocês estão ressuscitando, o cara não está hipotérmico, nada, esse cara, você pode tentar uma CLS, mas aí a grande maioria das vezes é morte mesmo. E por último, aquilo que eu vou falar um pouco mais, porque é o que mais acontece e é o que mais interessa para a gente, são aqueles pacientes que têm uma doença aguda, ou às vezes até uma doença crônica, estão sendo atendidos na sala de emergência ou no pronto-socorro e têm uma parada. De novo, a primeira questão que a gente tem que perguntar é essa: se o cara merece, ou se o cara deve ser iniciado a ressuscitação, ou se o cara morreu. Um exemplo da morte, às vezes o paciente chega em choque séptico, choque cardiogênico.
você começa a usar drogas, doses muito altas de droga, o cara não está respondendo, ou o cara é entubado, não está respondendo, não responde à droga, esse cara para. Na verdade, é a evolução natural da doença dele. Ele morreu. Não adianta você ressuscitar, usar todas as manobras de ressuscitação com esse indivíduo, se ele já estava na fase terminal de uma doença. A mesma coisa vale, às vezes, para pacientes que já estão em tratamento paliativo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, o médico tem que ter, o médico do pronto-socorro, o emergencista, tem que ter muito cuidado com essa avaliação inicial. Se o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória, vamos iniciar as manobras de ressuscitação ou esse indivíduo morreu. Aí vai um negócio que é muito custoso, que chama bom senso, não está disponível facilmente, mas dá para você conseguir isso junto com experiência, isso é importante nesse momento. Mas o que eu queria focar, e eu vou contar para vocês, nesse caso de uma doença aguda que chega no pronto-socorro. Ao contrário do professor Eduardo, que fez uma aula fantástica com todas as. Eu vou tentar evitar bastante a teoria, quer dizer, eu vou usar o mínimo possível de teoria e tentar mostrar para vocês uma coisa mais prática. No caso, isso daqui foi um caso que a gente atendeu no pronto-socorro algum tempo atrás, e que é um caso que eu acho que é elucidativo do que é a parada no pronto-socorro. Então, era uma paciente, uma médica, dermatologista de 49 anos, sexo feminino, gênero feminino, de São Paulo, que ela foi trazida no ao pronto-socorro pelo marido, que há 2 horas antes da chegada ela tinha tido uma síncope. Teve uma síncope, o marido segurou, não chegou a cair nem a bater a cabeça. Aí ela recuperou sem nenhum déficit neurológico, mas ela, depois dessa síncope, começou a ter dispneia importante, começou a ter uma tosse seca e uma dor torácica à direita. De antecedente, ela era uma fumante, era obesa, tinha um diabetes tipo 2. Tá? E uma coisa importante na história dela, ela tinha ido para Dubai e tinha chegado de avião há 2 dias antes. Tá? O exame físico dela, na entrada, ela estava consciente, orientada, mas estava bastante taquipneica, uma frequência respiratória de 32, taquicárdica, uma frequência cardíaca de 124 e uma pressão arterial de 110 por 60. A ausculta pulmonar era limpa, mas ela tinha uma saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente. Bom, com toda essa história e esse exame físico, esse daqui é o eletro dela na admissão. Então, o que a gente observa aqui é uma taquicardia sinusal, então vocês veem a onda P aqui, uma frequência cardíaca de quase 150. E vou dar 15 minutos para vocês pensarem aí qual é o diagnóstico principal. Com essa história, esse eletro, será que a paciente teve um infarto? Será que é uma pneumonia? Será que é um tromboembolismo pulmonar? Será que é pneumotórax? Ou será que ela carregou compras demais lá em Dubai e ficou com dor nas costas? Muito bem. Então, aqueles que falaram tromboembolismo pulmonar, esse era a hipótese diagnóstica nossa na entrada. Pelo antecedente dessa viagem longa, da obesidade, do tabagismo, e basicamente pela história. Ela teve uma síncope, que é um sintoma bastante comum de tromboembolismo pulmonar, e evoluiu com sintomas muito característicos, né? Dispneia, dor torácica, do exame físico uma hipoxemia importante, sem outras imagens no oxigênio, sem outras alterações no exame físico. Então, essa foi nossa hipótese inicial para essa paciente. O que foi feito? A gente colocou ela no monitor cardíaco e no oxímetro, fica monitorizada. Foi pedido acesso venoso periférico, coleta de exames de laboratório, inclusive uma gaso arterial. Foi indicado oxigênio suplementar, lembra, ela estava saturando 88%. A gente colocou
uma cânula, um oxigênio suplementar por cânula nasal, e a oxigenação dela subiu rapidamente para 97%. E aí o exame diagnóstico, para a gente fazer o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, que seria uma tomografia, uma angiotomografia pulmonar. Isso faria o diagnóstico. Então a gente deixou essa pacientinha na sala de emergência, monitorizada, com acesso, coleta de exames, oxigênio, pediu o exame de imagem. Então ela tinha esse monitor, uma frequência aqui de 122, de novo sinusal. A enfermeira a enfermeira foi coletar os exames de laboratório, estava conversando com a paciente, e a enfermeira falou assim: doutor, ela parou de conversar. Ela estava falando comigo e ela parou de conversar. Aí o nosso médico, esse daqui é o Caio, nosso ex-preceptor, o Caio vem correndo e faz todo o atendimento inicial de um paciente inconsciente. Então ele vai chamar o paciente, ver se atende, o paciente não responde, faz uma manobra desconfortável, então para tentar acordar o paciente não responde, o Caio checa o pulso, percebeu que ela não tinha pulso. Logo, isso era, então, o que ele faz imediatamente? Essa paciente está em parada cardiorrespiratória. E aí esteja no pronto-socorro, esteja na rua, esteja dentro do centro cirúrgico, esteja no avião, esteja onde você estiver. O paciente está parado, começa a ressuscitação. Massagem cardíaca, compressão torácica efetiva, e isso é o mais importante, e aí você vai pensar o que você vai fazer. No nosso caso, essa paciente já vinha recebendo oxigênio, então vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças entre o atendimento pré-hospitalar e o atendimento do pronto-socorro. Eu já vou comentar sobre elas, mas o Caio começou a fazer a compressão torácica externa, oxigênio, e imediatamente olhou para o monitor. E o que ele viu no monitor? Esse troço. Tá? O que é isso? Então, vou dar aí 15 segundos para vocês pensarem que ritmo é esse. Então, veja, quando vocês olham aqui, o que chama a atenção é um ritmo totalmente desorganizado. Eu não consigo mais ver aquela organização que eu tenho num ritmo normal. Então, vamos lembrar lá. Então, num ritmo normal, eu tenho tudo organizadinho, olha, tudo juntinho, bonitinho. Isso daqui segue um padrão cíclico. Eita, nós. Travou aqui, meu. Desculpa. Então, aqui, nesse eletro, o que eu tenho é um ritmo totalmente desorganizado. Eu não vejo nenhum tipo de repetição, eu não vejo nenhum tipo de organização. Isso é uma fibrilação ventricular. O que é uma fibrilação ventricular? Então, se vocês lembrarem lá da fisiologia, eu tenho um nó sinusal que inicia a despolarização, ele manda um impulso para o átrio, isso passa pelo nó AV, pelo nó atrioventricular, chega aqui nas fibras de Purkinje, isso daqui é disparado rapidamente para todo o ventrículo de uma vez, rapidamente, e você desfibrila, você despolariza o seu ventrículo ao mesmo tempo, causando uma contração. Tá? Quando eu tenho fibrilação ventricular, o que acontece é que eu perco esse mecanismo. Então, eu começo a ter, eu perco essa sincronização. Então, eu começo a ter vários focos de cardiomiócitos despolarizando irregularmente, tudo junto, ou tudo desorganizado, e que no eletro vai aparecer dessa maneira. Tá? Bom,
qual que é o meu tratamento para isso. Vocês vão ter aí mais 15 segundos. Isso. Então, muito bem. Quem respondeu desfibrilação elétrica é o correto. Por que não cardioversão? Cardioversão é um mecanismo, é um procedimento diferente. Eu tenho um ritmo, eu, eu mantenho o meu desfibrilador, o meu cardioversor, num ritmo similar, ou num ritmo, ele vai ter que bater exatamente com o meu é, com o ritmo que eu tenho no coração. Então, eu vou fazer cardioversão quando eu tenho uma fibrilação atrial, eu tenho a fibrilação atrial, mas eu tenho um ritmo ventricular. Eu não posso dar um choque longe do ritmo ventricular, senão eu corro o risco de fibrilar. Então, cardioversão, eu tenho algum tipo de sincronização entre o meu coração, o ritmo que eu tenho no meu coração, e o ritmo que eu tenho no meu desfibrilador, no meu cardioversor. Na desfibrilação, não. Eu dou a hora que for, do jeito que for, eu não estou preocupado, eu não estou querendo ajustar nada com nada. Tá? A miodarona, isso é uma discussão, daqui a pouco a gente entra nela daqui a pouquinho. Intubação orotroquial, hoje em dia, é uma discussão longa se a gente deve ou não intubar o paciente na parada, mas pelo menos nessa fase inicial, não de jeito nenhum. Primeira coisa que você tem que fazer é desfibrilar e checar no UpToDate, ou no Medscape, ou no livro de emergências, não vai dar tempo, querido. Você vai ter que saber isso de cabeça. Tá? Então, lembrem-se, isso daqui é o principal, é o básico que vocês têm que saber. O doente parou, começa a massagem, começa a compressão torácica, checa o ritmo, vê se é chocável ou não. Se for chocável, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sustentada, choque. Desfibrilação, ponto. Se o paciente está em assistolia ou em atividade elétrica sem pulso, o tratamento é outro, eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em todo o, o algoritmo, assim, vocês vão ter que aprender isso, e é o tipo da coisa que não adianta ficar mostrando para vocês, vocês vão aprender isso basicamente trabalhando e fazendo em aulas práticas. Não vai funcionar muito a gente contar tudo para vocês em detalhes. Mas é assim, a gente vai ficando velho, a gente gosta de contar história, né? E essa história da desfibrilação é muito interessante. Então, essa ideia toda de desfibrilar não é tão recente, não. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui começou lá na década de 30, em que os caras começaram a mostrar que você tinha a fibrilação ventricular, eles causavam fibrilação ventricular, e eles mostravam que um choque podia transformar aquilo num ritmo organizado de novo. E isso daí levou, na década de 40, a criação por esse simpático senhorzinho, o professor Claude Beck, desse aparelho, que na época esse daqui foi o primeiro desfibrilador usado na clínica. Parece uma colher, ele realmente no início ele trabalhava com colheres, né? Ele publicou esse artigo aqui em 1947, né? Mostrando que esse desfibrilador dele, fora, ele começou trabalhando era cirurgião, ele fazia cirurgia cardíaca no tórax aberto, depois ele mostrou esse artigo, mostrou que usando no extratorácico também funcionava. Não fiquem chocados, mas ele usava como modelo experimental na época cachorro. Hoje em dia, se a gente usar algum cachorro como animal de experimentação, a gente vai preso, mas na época era o que você usava, principalmente para fibrilação, foi o grande animal de experimentação foram os cães. Então, é só para contar um pouco da história da desfibrilação, uma coisa já antiga, e é uma das poucas coisas que a gente tem evidência que funciona. Bom, então só comentar rapidamente a diferença entre
eu ter esse algoritmo da parada dentro do pronto-socorro e no extra hospitalar. Então, é, só para terminar a história, o que aconteceu então com essa paciente? A gente começou a massagem cardíaca, fez a desfibrilação, ela rapidamente voltou para um ritmo sinusal, ficou estável, não precisou de droga vasoativa, não foi entubada, tá? Ela recuperou a consciência rapidamente, foi para angiotomo, foi confirmado tromboembolismo pulmonar, começou a anticoagulação, ficou um tempo na UTI, saiu de casa, está muito bem até hoje, ótima. E não foi mais para Dubai. Tá? Então, Dois minutos, Geraldo. Tá. Eu vou ter que gastar um pouquinho mais porque eu perdi muito tempo, mas me dá 5 minutos eu já termino, tá? Só uma coisinha, o que a gente faz? Droga depois da desfibrilação ou não? Isso é uma dúvida longa, a gente fez até aqui uma revisão sistemática aqui publicou aqui na revista de medicina, mostrando que talvez não funcione, tá? Então, só para a gente na parada extra-hospitalar. Reconhecimento, chama ajuda, desfibrilação rápida, transporta para o hospital, cuidado avançado. Na parada dentro da sala de emergência, esse paciente já está em vigilância, já está com algum grau de monitorização. Mesmo assim, aquilo que a enfermeira fez, olhou, reconheceu, chama ajuda, grita pelo médico, grita a parada, vai todo mundo correr. Começa a ressuscitação, começa a compressão torácica externa e a primeira coisa é desfibrilar e depois o suporte avançado de vida. Tá? Eu não vou entrar em detalhes no algoritmo. Por último, eu quero gastar 2 minutos para falar uma coisa que eu acho muito importante. Quando você está falando em evidência daquilo que a gente faz, a gente tem os níveis de evidência. Então, a gente tem aquelas coisas que são evidências de alta qualidade, que são dadas por mais de um ensaio clínico randomizado, controlado, ou por meta-análise, ou aquelas evidências mais fracas, tipo B, com estudos randomizados, ou B, com estudos não randomizados, e aquelas evidências mais fracas ainda, que são aquelas de estudos observacionais, ou aquele consenso de opinião. De tudo aquilo que a gente faz numa parada, tudo aquilo que a gente faz numa parada e que a gente ensina numa parada, qual é a evidência que a gente tem de que eles funcionam? Se a gente for ver, evidências tipo A, com estudos clínicos randomizados, com meta-análise, etc., é 1% daquilo que a gente faz. Estudos clínicos de boa qualidade, randomizados ou não randomizados, é 30%. Tá? Estudos observacionais, 23%. E opinião de especialista, quer dizer, um troço discutível, a gente tem quase 50% daquilo que a gente faz, eu não tenho uma evidência muito forte de que funcione. Veja, quando eu estou dizendo que não tem evidência, não estou querendo dizer que não tem benefício. Tem, provavelmente tem, a gente está conseguindo, mas eu não tenho estudos que sejam muito bem feitos ou bem executados que me mostrem que aquilo realmente funciona. Tá? Isso daqui é ruim, por outro lado é bom, porque abre uma tremenda de uma porta para quem quer estudar tudo isso, fazer pesquisa a respeito. Bom, então só para terminar, o meu take home para vocês olha, ressuscitação tem que ser feita rapidamente e de maneira sistemática, é isso que vocês aprendem na prática com a professora Naomi. Principais coisas, reconhecimento imediato, massagem cardíaca ou compressão torácica externa bem executada, é isso que faz a diferença, e desfibrilação precoce. São as três coisas. A tríade é a essência da ressuscitação cardiopulmonar. Tá? Uma outra coisa importante, isso do ponto de vista de hospital, treinamento de equipe, reconhecer o teu local e o teu equipamento. Então, se você não souber o desfibrilador, como funciona, você não vai desfibrilar direito. Então, treinar a equipe, conhecer o equipamento é essencial para que a coisa funcione. Tá?
E por último, aqui tentando trazer vocês para a área de pesquisa na parada. A evidência de tudo isso que a gente faz não é muito forte. Tá? É um espaço para vocês estudarem. E por último, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para meus alunos. Algoritmos são ótimos para você sistematizar seu atendimento. Mas pensa, pelo amor de Deus, não siga cegamente. Às vezes você tem que pensar, você tem que ter bom senso. Conheça o algoritmo, aquilo vai te ajudar a organizar, mas pense no que você está fazendo, seus pacientes vão agradecer. E eu também agradeço, professora Naomi, a comissão, muito obrigado.